Meninas, boa noite. Vocês estão me enxergando? Sim? Sim, tô te vendo. Perfeita. Não estão me vendo. Não tá te vendo? Não. Acho que eu estou na outra Ih, página. tô cochilando agora melhor. Ah. Boa noite, meus amores. Boa noite. Boa noite. Meninas, é um prazer enorme estar com vocês novamente aqui e com essa mentora maravilhosa, Mari Santos, para arrasar aqui com vocês, tá bom? A gente já vai começar pontualmente para a gente encerrar às 21h30. Combinado? Todos os nossos encontros. Pode começar, meu amor. Boa noite, querida. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E assim, ó, eu gostaria de. Eu sei que a parte de produtos sempre é o foco principal, né? Mas vamos entender que a Mary Kay, como a empresa número um em skincare, quando a gente conhece o mecanismo de ação da pele, nós entendemos o mecanismo de ação do produto. Então, essa parte que nós estamos vendo sobre pele, ela é fundamental para que a gente entenda o mecanismo de ação do produto e a gente possa assim, ó, fazer a consultoria personalizada. Então, a consultoria personalizada é determinante para que a gente tenha resultados eficazes, né, e duradouros. Então, na verdade, nós não trabalhamos só com a estética, nós trabalhamos com a saúde da pele. Então, quando a gente trabalha com produtos assim, ó, com ingredientes ativos, que são produtos desenvolvidos baseados em estudos científicos, a gente precisa entender a pele para que a gente possa entender o mecanismo de todos os produtos, esses produtos maravilhosos que a gente tem na mão, né, que se compara com linhas aí icônicas, né, aí do mundo. Então é preciso, por isso essa parte é muito importante. Então hoje nós vamos dar sequência, né? Então eu acho que a próxima imagem seria os fototipos, né? Que nós vamos entrar aí nos fototipos que nós não chegamos a ver na aula passada. Então, os fototipos são muito importantes para a gente definir os protocolos, tá? É um dos passos que é, assim, ó, fundamental para a gente determinar os protocolos para cliente, tá? E até fazer com que ela entenda o que é necessário para a pele dela. Então, os fototipos são 6. Eu já vou falando, Emiliana, enquanto coloca a imagem. Então, Ok, eu vou colocar. os fototipos são 6, tá? Então, nós temos desde o fototipo 1, que é a pele bem clarinha, tá? O fototipo 6, que é a pele negra, tá? Aí, obrigada, perfeito. Então, vejam só, quando a gente fala em fototipos, a gente tem vários pontos que são fundamentais para a gente entender. Quando eu tenho fototipo 1 e 2, qual é o problema maior dessas peles? Tá? Envelhecimento precoce. Praga, treta, Eu acho que tem microfone trava. aberto. Então, os fototipos 1 e 2, o foco é a pele sempre muito hidratada, o protetor solar, para todos mas esse tipo de pele, esses fototipos, eles têm a tendência a terem o envelhecimento precoce, isto é, antes dos 30 anos, tá? Então, desde cedo, por exemplo, área olhos nesses fototipos pode começar a partir dos 18 anos, tá? Por quê? Porque é uma área que envelhece muito rápido nos fototipos clarinhos, tá? E a perda de firmeza, pés de galinha, bem cedo começa a aparecer. Então,
Área olhos é necessária a partir dos 18 anos. Pode começar em qualquer fototipo, mas esses dois fototipos é prevenção, tá? Porque geralmente tem envelhecimento precoce e às vezes antes dos 30 anos. Depois nós temos fototipo 3, 4 e 5. Esses já são peles mais resistentes, certo? Mas tem um grande problema aí. Aí já começa tem que ter prevenção de manchas, os melasmas. Então, os campeões em melasmas são os fototipos 4 e 5, certo? Então, vejam, quando a gente for ver a parte de manchas, eu vou falar mais detalhado sobre os pigmentos, tá? Então, aí é só para a gente ter uma ideia do que a gente, como é que a gente deve indicar produtos, falar para a cliente quais são as necessidades da pele dela, para a gente definir a cor da base, por exemplo. Como é que a pessoa sabe qual é o fototipo original dela? Tá? Porque no rosto, nas mãos, como é uma pele muito, são peles expostas, pode ter diferença, tá? Da cor original. Então, como é que eu sei a cor original? Eu tenho que olhar uma parte do meu corpo que não pega sol, ou dificilmente pega sol. Aquela cor é a minha cor original, tá? Então, definindo o fototipo, então assim, ó, quer ver? Às vezes já aconteceu, por exemplo, de a cliente pedir para a consultora, eu quero uma base e o meu fototipo é 3. E aí a consultora fica, meu Deus, mas o que eu faço? Saber eu o que é o fototipo, entendeu? Então, é preciso a gente identificar. Por exemplo, na sessão, tu pode identificar para a pessoa, olha, o teu fototipo é 2, então, tu tens que ter já a prevenção, o mais hidratante, o área olhos. Então, tem problema de melasma nesses dois fototipos, um e 2? Raramente, mas tem um grande problema que é o envelhecimento precoce. Tá? Então, quando a gente identifica, por exemplo, o fototipo 6, que é uma pele negra, já falamos sobre as características da pele negra, né? As peles que a gente chama as peles étnicas, que é pele negra, pele oriental. A pele oriental, ela fica entre fototipo 2 e 3. Então, ela tem alguma resistência, mas ela tem tendência a envelhecimento, ela tem problema também com manchas, tá? Então, identificar o fototipo da cliente e dizer para ela as características e o que ela precisa usar é importante, sim, para detalhar, para que a cliente conheça a sua pele. Quando a cliente conhece a sua pele, que ela conhece características da sua pele, ela quer personalizar os produtos que são mais adequados. Porque hoje em dia, o que acontece? As pessoas compram, às vezes, muito produto, né? Ai, a minha amiga usou tal produto, a minha irmã comprou um que ela gostou. Não, a pele não funciona assim. Cada pessoa tem um histórico, tá? Outra coisa, fototipos 3, 4 e 5, né? As manchas, os melasmas, eles se formam na fase de adolescência e juventude, tá? Então, quando chega lá, quando começa a inversão da pele, que é a partir dos 30 anos, né? Então, já falamos sobre isso, a nossa pele, ela leva de 25 a 30 anos para amadurecer, né? Então, a partir dos 30 anos, começa uma inversão na nossa pele. Então, nosso sistema natural, ele começa a ficar mais lento. A pele tem mais dificuldade para se reparar, para sintetizar colágeno, elastina, reter umidade. Então, essa inversão já começa nos 30 anos, tá? Então, vejam,
quando a minha história na adolescência e na juventude pode ter depois aparecer as consequências se eu não tenho cuidado lá nos 30, 35, 40 já começam a aparecer as sequelas do que eu não fiz antes. Então, por exemplo, o envelhecimento precoce é falta de cuidado durante um bom tempo, tem que ter um histórico, né, de falta de cuidado. Os melasmas, pode ter certeza que foi um período, ou na adolescência e juventude, a falta de cuidado. Então, o melasma se forma, mas ele não aparece na superfície imediatamente. Ele vai aparecer depois, né? Quando a minha pele já tiver mais dificuldade de se reparar, aí o melasma se faz presente. Mas ele foi formado lá atrás, certo? Então, os fototipos é muito importante a gente saber identificar, tá? Que é para a gente indicar os produtos corretos, né? E para a cliente também personalizar, dizer para ela, identificar o fototipo dela, sabe? Para ela saber quais são as necessidades, o que ela tem que fazer de prevenção, tá bem? Depois, Só uma dúvida aqui, só pra você. Porque você falou que o fototipo 1 e 2 é aquela pele branquinha. Aí tem isso. 3, 4 e 5, aí eu posso jogar bege. E a 6 eu posso denominar a bronze? Porque se eu... Isso, exatamente, Lindalva, com certeza. As peles um e 2 elas estão nos Ivory, Isso, Ivory. certo? 3, Então, 4, a partir dos 3, 4, 5 tu já passa para os beijos, e certo? a 6 é a bronze. A 6 tu já vai passar para o bronze, certo? Então, como a gente tem várias opções em cada uma das tonalidades, então dá para te definir bem exatamente qual é a cor que a pessoa precisa, tá? Porque pode ver assim, ó, fototipo 1 e 2, eles têm o fundo, o fototipo 1, a pele tem o fundo, o pigmento, fundo vermelho. E o fototipo 2 tem o fundo amarelo. Deixa eu anotar aqui. Então, veja, quando tu vai escolher, as Ivory têm essa característica, né? Como elas são para peles clarinhas, elas têm um fundo ou avermelhado ou amarelo, Certo. porque já é para esse tipo de pele, para esse pigmento, certo? Depois, 3, 4 e 5, tu já entra já no mais mistura de amarelo com marrom. Então, já fica mais o beige. Amarelo com marrom. Exatamente. Tá? E depois, por exemplo, tem algumas peles, como no fototipo 5, que são as mulatas, pode ter um fototipo, uma mistura de marrom com o pigmento preto, então ele fica um pouquinho mais escuro. Então, dependendo da história da pele, talvez tu tenha que passar para um bronze bem clarinho, no fototipo 5, concorda? Pode ser que tenha uma alteração aí, né? E o fototipo 6, o pigmento base, o pigmento principal é preto. Então, eu tenho que ter uma base já, um bronze já, né? Um bronze já bem pigmentado, certo? Tirei a tua dúvida? Tirou, é Sim? porque primeiro você que falou o nome que era branquinho, a outra eu fiquei na dúvida. Eu assim, por a lógica é bege e bronze, mas tem que confirmar, né? Sim, aí tem que testar no rosto, por quê? Porque às vezes a pessoa, ou ela tomou muito sol, é uma pele que tem muita facilidade de bronzear, né? O fototipo 5, por exemplo, é uma pele que tem muita facilidade de bronzear. Então, de repente, a condição da cor da pele não é, às vezes, ideal. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Ou o microfone aberto? Tá, então, é isso. Tirei a tua dúvida, Lindalva, Tirou, ok? obrigado. Nada.
Então, podemos passar para a próxima imagem, por favor, Emiliana? Então, assim, ó, agora nós vamos falar do envelhecimento, né? Então, a gente ouve falar muito assim, tá, o envelhecimento extrínseco, que é o de fora para dentro, né? Os gatilhos são externos, né? A gente diz assim, são responsáveis por 80% do envelhecimento. Então, sol, falta de cuidado, não usa protetor solar, né? Usa produtos inadequados, né? A poluição, fumo, álcool, falta de sono, tudo isso leva ao envelhecimento precoce, né? Então, quando é pelo sol, o excesso de sol, chamamos fotoenvelhecimento. Isso é aquela pessoa que gosta muito de tomar sol, de se bronzear, mas tem um grande problema, né? Que é o envelhecimento precoce. Aparentemente não aparece nada, vai aparecer depois, anos depois, vai começar a aparecer. Então, vejam, o envelhecimento intrínseco, que é aquele que são os processos naturais, cronológicos da nossa pele que vão envelhecendo, né, é 20%, certo? Então, isso é essa informação que nós temos. Mas tem um detalhe: quando nós chegamos na menopausa, tá, esses 20% têm um peso muito grande. Por quê? Porque na menopausa nós temos vários processos metabólicos que alteram vários sistemas da pele. O hormonal, o hidratante, a produção de colágeno. Na menopausa, nós perdemos, em média, 6% de colágeno ao ano. Por ano, tá? Então, pensa, em 5 anos, uma pele menopausada, que a gente chama, ela perde 30% do colágeno. Então, vejam, como tem que ter diferença nessa fase, uma pele madura e depois uma pele menopausada. Eu vou tratar tudo da mesma forma? As necessidades vão ser as mesmas? Não. A forma de aplicar o produto. Então, lembra que eu falei do Área Óleos? Quando é jovem, eu pegar um pouquinho, dar umas batidinhas, ok. Agora, depois de uma certa idade, eu tenho que ter uma ação mais intensa, né, para aplicar o produto. Os cremes do rosto, a mesma coisa, né? Então, quais produtos que eu devo aplicar massageando, sempre puxando no sentido, né, ascendente, de dentro para fora, isso sabemos, né? Mas uma pele madura, no envelhecimento, nós temos perda de sustentação na musculatura e na pele. Então, a gente diz assim, ó, a gente tem flacidez muscular e flacidez tissular. Tissular é a pele, muscular, né, é a nossa musculatura. O nosso rosto, ele é muito rico em músculo, né? Então, se eu não trabalho essa musculatura, o que que acontece? É a mesma coisa quem faz academia. Por que as pessoas fazem academia, fazem alongamento? Para quê? Elas tonificam a musculatura. No rosto, é a mesma coisa. Nosso rosto é riquíssimo em musculatura. Então, com o passar dos anos, eu tenho que ter ações mais intensas. Por exemplo, os produtos ideais para que eu possa massagear o meu rosto de uma forma intensa, uma vez ao dia já é o suficiente, são os hidratantes sem filtro. Então, o hidratante ele é perfeito para fazer essa massagem. Então,
Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer assim, lembra que eu falei? O rosto, ele vai até 2 dedos abaixo do queixo, depois é pescoço. Então, todos os cremes eu devo passar daqui para cima, ó. Eu preciso fazer esse movimento, certo? Dessa musculatura, ó. Eu preciso fazer. É difícil fazer isso? É difícil? Não, é muito fácil. Todos os dias eu fazendo isso, o que que acontece? Eu vou trabalhar também, eu vou finalizar a minha musculatura. Então, as clientes, o que que elas procuram? Soluções. Então, às vezes, elas podem aproveitar muito mais, né, o efeito do produto quando ela usa as mãos para fazer o quê? Uma sinalização até para a musculatura. O que que acontece com o tempo com a nossa pele? Ela começa a ficar flácida, certo? Como é que eu sei que a pele da cliente está flácida? Eu vou fazer um pinçamento. Então, ó, dedo indicador e dedo polegar, eu faço uma pinça. Com essa pinça, eu vou fazer, ó, tipo um beliscão na pele, ó. Fazer isso aqui, torço, certo? Quando eu torço a pele, que ela demora para voltar, é sinal de que eu já tenho flacidez. Tá? Então, ó, a pele, quando tu pega aqui que ela tem flacidez, entre os dedos ela fica bem fininha. E tu não consegue, ó, ela não solta, tu puxa e ela vem, tá? Ela fica fininha e ela vem. Então, aqui, ó, na mandíbula, quando tem flacidez, tu pega aqui, ó, a pele, puxa e ela não solta, ó. Então, se tu for fazer isso aqui, ó, esse pinçamento aqui, ó, ela não solta. Então, tu pega a pele, puxa e ela Uhum. fica bem fininha entre os dedos. Então, isso é flacidez, tá? Então, a gente pode identificar isso, né, na pele da cliente. Óbvio que na sessão, por exemplo, não cabe a gente dizer para a cliente, ai, vamos ver se a tua pele é flácida na frente de todo mundo, aí, ai, nossa, tua pele está flácida. Não, a gente observa e depois, no particular, a gente diz para ela, vou te dar uma dica para te ver se tu precisa do produto para flacidez, como, por exemplo, um sérum, um lifting, é só tu dizer para ela, faz esse teste aqui, ó, bem prático. Pega a tua pele, né, e torce, tipo um beliscão. Se ela demora para voltar, é porque tu está com flacidez. Então, tu precisa de algum produto para fazer lifting na tua pele. E tu tem que fazer uma massagem vigorosa todos os dias. Adianta? Com certeza. Então, por que vocês acham que os orientais eles têm uma das bases, né, para a aplicação dos cremes, para terem aquelas peles, né, bem clarinhas? Em média, as orientais, como japonesas, coreanas, elas usam em média 12 produtos por dia, tá? 12 produtos. Então, vejam, elas elas usam a massagem em casa e elas também têm a prática de fazer massagem em spas, onde tem óleos, cremes, ficam assim, 1 hora ou mais fazendo só massagem, sem nenhum aparelho, só com massagem. Então, lembra que eu falei para vocês, as nossas mãos é um aparelho perfeito para a gente fazer manobras no rosto, em casa, todos os dias, e faz diferença. Posso garantir para vocês que faz uma diferença imensa. A combinação de um creme de qualidade com a massagem com as nossas mãos. Então, para as peles que a partir dos 40, 45 anos, que entram, né, nessa fase madura,
As massagens, né? O cuidado, a forma de passar o creme, os cremes faz diferença. Então, por exemplo, o creme, o filtro solar, eu não devo massagear. O filtro solar, o objetivo dele é formar filme, né? Então, o que que eu faço? O filtro, eu posso massagear o hidratante. O filtro solar, ele deve ser aplicado na pele e mesmo que ele fique meio branquinho, não é para massagear até sair o branquinho. Por quê? Porque o filtro solar, ele precisa formar filme na superfície da pele. E quando eu aplico ele, ó, de forma delicada, eu vou aplicando, quando ele some aquele branquinho, é sinal de que aquele filme foi formado na superfície da pele. Então, vejam, tem o produto certo para eu fazer a massagem, tá? Então, o gel noturno, preciso massagear? Não, não preciso, porque ele é um veículo que eu vou aplicar na pele, tá? Sem massagem, simplesmente deixar ele ser absorvido. Ó. Eu aplico na pele e deixo ele ser absorvido, porque esse é o objetivo dele. Quando eu entrego ele na pele, a pele já absorve rapidamente, certo? Os boosters devem ser massageados? Não, também são veículos que eu vou pegar o booster, as gotinhas, né? Vou aplicar na pele suavemente, ó, de preferência, eu vou fazer isso aqui, ó. É o suficiente, vai ser absorvido, vai fazer o seu mecanismo de ação? Sim. Por quê? Porque são veículos que eles são preparados para terem uma afinidade imediata com a pele. Então, quando eu coloco, por exemplo, eu coloco as 6 ou 8 gotinhas do booster, o que eu faço? Ó, eu espalho ele, vou colocar desde a minha mandíbula. Então, eu vou fazer simplesmente isso, depositar ele na pele. Precisa eu ficar massageando? Não, deposita ele, deixa que ele vai fazer tudo sozinho. A pele já vai reconhecer e vai já absorver rapidinho, tá? Então, os sérums, por exemplo, preciso ficar massageando o sérum, sérum de vitamina C, sérum da linha Repair, precisam ficar massageando? Não. São veículos que, quando eu deposito na pele, eles já estão entregando os benefícios, certo? O hidratante é o produto ideal. Pode ser o hidratante da linha botânica, ou se a pessoa não tem o hidratante antioxidante, pode ser o hidratante da linha botânica? Pode também, tem problema. Ele é um hidratante, é próprio para fazer massagem. Se a pessoa comprou aquele hidratante da linha botânica, ela tem aquele, e ela quer fazer massagem com aquele, pode também, sem nenhum problema, tá? Então, aí nós temos algumas imagens, né? Antes e depois. Então, aí nós temos as imagens, né? Da rede, a primeira imagem aí, bem do canto esquerdo, nós temos aí as fibras de colágeno e elastina frágeis e desorganizadas, o antes, né? Então, elas são frágeis e já totalmente desorganizadas. Depois nós temos elas já recuperadas e organizadas, certo? Fazendo seu papel de sustentação da pele. No centro, nós temos uma imagem que é o compartimento de gordura da pele, tá? No rosto. Então, vejam a perda ao longo do tempo. Tudo isso gera flacidez. Então, como é que eu compenso essa perda de gordura na face? Então, vejam, ó, quando somos jovens, a gordura, a quantidade de preenchimento, né? Isso é um preenchimento de gordura na pele, é praticamente em todo o rosto. Depois vai diminuindo na fase madura e depois na fase mais, né? Mais madura ainda, nós temos a partir da menopausa,
nós temos aí uma perda de gordura bem intensa. Como é que eu compenso isso? Eu uso produtos que tenham uma ação hidratante intensa, né? Por que que a linha Repair, ela tem aqueles cremes que têm uma densidade maior? Eles são um pouco mais densos, para compensar essa falta que já começa a deixar a pele flácida. Então, o creme, ele vem com ingredientes que compensam essa falta de gordura que já começa a acontecer, essa perda de gordura. Então, vejam, a linha Repair, ela ela tem creme diurno e noturno mais denso, justamente porque ele tem essa função de preencher, né? O que a pele já não tem, o que no envelhecimento cronológico ela já vai perdendo, certo? Então, Mary, sim, por favor. me tira uma dúvida, deixa eu só desligar que eu tô com os dois. A pele, Fabiane, isso, a pele madura, é por esse motivo que ela vai ressecando, por essa perda de gordura, e exatamente. acontece dela continuar oleosa mesmo com sendo madura, existe como que a gente vai conseguir Tá, identificar? então, bem importante essa tua pergunta, porque quando eu tenho na pele madura, quando eu tenho perda de água, porque assim, ó, ao longo dos anos, se tu não cuida, a gente tem uma perda, né, com o envelhecimento, nós temos uma perda na barreira de proteção da pele, que é o nosso manto hidrolipídico. Lembra que nós falamos? Nosso manto protetor, ele vai perdendo a capacidade de reter umidade. Então, a gente tem uma perda acelerada, que se chama perda transepidérmica, que é a perda de água através da epiderme, tá? Ela mais perde do que ganha, certo? Então, com o passar dos anos, o que que acontece? A perda de gordura vai desencadear uma cascata de perdas, certo? Uma delas é a perda de umidade, né? Ela, ao invés de reter, ela perde, tá? E aí, como é que a pele compensa essa perda de umidade? Porque a pele, ela tem uma função principal. Qual é a função dela principal? Proteção. Então, quando um dos meios de proteção está menor, né, diminuiu, ela compensa de outra maneira. Então, como é que ela compensa? Produzindo sebo em excesso, entende? Quando eu tenho perda de água, a pele compensa de uma outra forma. Ela produz mais sebo, que é para tentar impedir essa perda de água. Então, a pele, pode ver que uma pele madura, ela tem os poros mais abertos, não tem? Geralmente, os poros ficam também mais abertos. Por quê? E ela fica oleosa, só que é uma oleosidade falsa, vamos dizer, porque às vezes, assim, ó, o que que acontece? A pessoa com a pele madura, ela diz assim, eu não quero usar produto normal a seca, eu quero usar gel de limpeza, porque a minha pele está oleosa. Mas o que que acontece? A oleosidade que ela tem é para bloquear a perda de umidade. Aí ela usa gel. O gel tira o quê? Sebo da pele, entendeu? Aí o que que acontece? Ela vai estar sempre no negativo, porque a pele tenta reter a umidade, ela vai lá e tira aquele sebo. Aí a pele perde mais, então vai perdendo, entende? Então, na verdade, às vezes pensa assim, ó, mas é que eu gosto, a minha pele fica boa, a sensação, porque assim, ó, tem um detalhe, o limpeza sempre, qual é a primeira pergunta que eu sempre, anos e anos eu faço para cliente, quando eu começo a atender, por exemplo, né, até nas minhas limpezas de pele, qual é o produto de limpeza que ela usa? E se ela usa, e o produto de limpeza que ela usa, ele deixa uma sensação de repuxamento na pele. Então, o que que significa quando a pessoa usa? As pessoas dizem assim,
Ah, eu limpo a minha pele, eu lavo a minha pele, fica bem limpinha, ela fica bem repuxadinha, assim, é porque ficou limpinha. Não, repuxado significa que tu tirou o manto hidrolipídico, tu rompeu o manto e a pele ficou sem o manto. Então, ela fica repuxada. O ideal do limpeza é quando ele deixa aquela pele fresquinha, sem nenhum repuxamento. Então, às vezes a pessoa diz assim, ah, mas a minha pele fica repuxada, mas depois eu boto hidratante. Não adianta, tá? Tem que ficar a pele, tem que ficar fresquinha. Então, a primeira pergunta, porque às vezes a cliente, assim, ó, mesmo tu dizendo para ela, não, mas eu quero usar gel. Tá, ok. Mas tem um detalhe, né? A pele dela fica repuxada. Se fica repuxada e ela tem pele madura, é sinalização de perda de umidade. Perda de umidade é envelhecimento. E quando a gente tem perda de umidade, o que acontece? Os sérums, os boosters, as máscaras, tudo isso tem dificuldade de agir na pele quando não tem água. A água é o veículo mais importante da pele. Deu para entender, Fabiane, o mecanismo? Eu sim, obrigada. Outra pergunta em cima dessa tua Sim. explicação. Em quanto tempo, meu filho, em quanto tempo essa pele madura, ela vai dizer assim, não, mas a minha pele, eu quero que fique repuxada e tal. Em quanto tempo o produto, uma linha Repair vai conseguir fazer o efeito, né? Assim, não, tenha paciência que ela vai ficar mais fresquinha, mas daqui uns dias a sua pele vai acostumar, daqui tantas semanas e tal. Uhum. É que a linha Repair, depende do grau de perda e de envelhecimento, né? Porque a linha Repair, o que ela faz? O objetivo dela é retardar o envelhecimento acelerado da pele madura. Porque esse envelhecimento aí intrínseco, que é o envelhecimento cronológico, na pele madura, todo o histórico da pessoa se soma ao envelhecimento cronológico, certo? Então, vai depender, assim, ó, do grau de envelhecimento. Mas a linha geralmente, ela tem uma resposta rápida na pele, tá? Ela tem uma resposta rápida. Agora, por exemplo, uma pessoa que nunca cuidou da pele, nunca usou protetor solar, nunca gostou de cuidar da pele, aí ela compra a linha Repair, ela acha que ela comprou uma poção mágica. Só que a linha Repair, ela vai corrigir todo o estrago de anos, entende? Então, a pessoa precisa entender que o histórico dela pesa também no resultado mais rápido ou mais o médio ou longo prazo do produto. O produto, ele simplesmente não dá para ela uma pele nova, ele vai tratar a pele que ela já tem há anos, entende? Então, qualquer procedimento que a pessoa for fazer, por exemplo, ela vai fazer um procedimento, o dermatologista analisa a pele dela e diz assim, olha, tu tem que fazer laser, tu tem que fazer peeling, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para recuperar o envelhecimento de anos. Ele vai dar uma lista de coisas que ela tem que fazer, não é só uma coisa, entende? Então, os produtos, eles vão corrigindo, né? Dependendo do grau de perda, ele vai corrigir. A linha Repair, depois nós vamos falar bem detalhadamente sobre a linha Repair, tá? Mas a linha Repair, ela tem uma resposta bem rápida na pele. Não sei se foi essa a tua pergunta, se eu respondi. Agora, o limpeza, Fabiane, ele é muito importante, porque assim, ó, vocês querem ver? Já falei para vocês, né, que o limpeza a gente nunca coloca direto no rosto. Falei, né? Que a gente tem que dissolver na mão e aplicar no rosto úmido, tá? A resposta é bem melhor. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta do gel, mas tu dá para ela uma amostra do normal a seca, que ele é um gel creme, porque ele não é um creme, é diferente, né? Então, antes nós tínhamos um creme normal a seca, certo? Agora nós temos o gel creme, que é um veículo diferente.
Então, se a pessoa coloca na mão e faz uma espuminha, ele não vai deixar a pele oleosa, mesmo que seja uma pele madura oleosa. Ele não vai deixar. Por quê? Porque ele é gel, mas ele é gel creme. Já experimentasse o gel creme? Então, experimenta para te ver que tu vai te apaixonar por ele. Ele é maravilhoso. Por exemplo, eu tenho uma pele, pela minha idade, eu tenho uma pele extremamente seca. Então, os dois produtos que eu gosto é a espuma Repair e o gel creme. São perfeitos para minha pele, porque eu tenho uma pele madura, menopausada e uma pele seca, muito seca. Então, gel jamais eu uso na minha pele, nunca. Então, na verdade, tu quer ver, dependendo do fototipo, a partir dos 40 anos, eu não indico gel para ninguém. Então, deve ser por isso que quando eu uso, assim, para a gente eu ter essa sensação de repuxado. Ah, Uhum. minha pele tá oleosa, eu usei a linha de acne. Parece assim que minha pele vai. Eu Não. tenho uma pele negra, eu tenho uma pele tipo 5 ali, né? Fototipo O teu 5. fototipo é 5. Aham. Não, Então, não, ela mas parece que aí tá rachando quando eu ah, uso. é exatamente isso que eu estou te dizendo. Aí depois, os outros produtos que tu usa, como a pele ficou fragilizada na superfície, o que que acontece? Ela se impermeabiliza. Todos os outros produtos que tu coloca, os ativos têm dificuldade de penetração, entende? Porque eu já estou com a pele lesada na superfície. Então, qualquer coisa que eu coloque, a pele, não, 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 eu não posso receber porque eu estou perdendo. É assim que funciona, pode parecer uma coisa fantasiosa, mas é exatamente assim. Por isso que eu pergunto sempre para a pessoa, qual é a limpeza que tu usa? O teu limpeza deixa a tua pele repuxada? A pessoa, não, deixa a minha pele boa, assim, não fica repuxada. Mas posso te dizer assim, ó, quando eu pergunto, quase que 90% das pessoas dizem, fica repuxada, mas é porque ela fica limpinha, né? Quando eu digo para a pessoa o mecanismo que acontece, a pessoa, ai meu Deus, eu achava que quanto mais repuxada, mais limpa. Não, se ela está repuxada, significa que ela está avisando que tu tirou alguma coisa que ela precisa, entende? É a mesma coisa quando tu usa alguma coisa que ela fica vermelha. A pele, ela avisa. Se ela ficou vermelha, o que que aconteceu? Alguma coisa aconteceu que ela está avisando. Opa, aqui tem alguma coisa que não está boa para mim. Dá uma olhada nisso. O repuxamento é a sinalização de que eu usei alguma coisa que tirou o que a pele precisa. E aí depois, por exemplo, tu tá com a pele toda repuxada, aí tu bota um booster, que é um veículo extremamente fininho, né, com ingredientes encapsulados. Vai conseguir penetrar na pele? Dificilmente, entende? Então, a primeira, ou os três pilares da pele que a gente tem que indicar para cliente é hidratação, lubrificação e emoliência. Então, isso quer dizer o quê? Tudo é umidade, lubrificação, são ingredientes que impedem a perda de água, né? Então, a emoliência também aumenta a proteção do manto, e a hidratação são moléculas de água que fazem o preenchimento dos lugares vazios da pele, né? Mantém tudo hidratadinho, tudo se comunicando. Certo? Respondi, Fabiane, ou não? Respondi? Eu Então, tenho uma dúvida aqui. pois Porque eu estou não. falando assim, gente, eu não posso ficar sem o creme. Quando eu lavo o meu rosto, que tá sem esse creme, fica repuxando. Traz Ah, meu creme, gente. Aí eu vou toda feliz, assim, mas é porque não está se adaptando legal com esse creme, é isso, é? tá, mas Quando fica repuxando por quê? Depois do limpeza ou depois do hidratante? a cliente usa o kit completo, né? Aí acaba o creme hidratante.
Ela fala, Lindalva, traz logo o meu creme hidratante, que eu lavo o rosto, mas fica repuxando, eu não posso ficar sem o rosto. Ah, então tu tem que mudar a limpeza dela, tá errado, Lindalva. É isso que eu quero. Se ela tá usando gel, tu tem que indicar para ela o gel creme. O gel tá pesado para ela, não dá. Porque quando a pele fica repuxada, ela bota o creme, o que que a pele faz? Ela, ai, absorve tudo rapidinho, que ela tá perdendo água. Então, quando tu bota o creme, ela, nossa, tudo lá para dentro, porque ela tá carente, coitada, tá perdendo tudo. Cada vez que ela lava, vai embora ali, ó, um Aí tu monte lembra da d'água. Emiliana, que é fã do manto hidrolipídico. Sim, com certeza. Eu não Então, esqueço mais o caso da Emiliana. Gente, é muito chique. Você está rompendo o seu manto hidrolipídico. com certeza, isso aí é fundamental, porque assim, ó, as pessoas quando pensam em tratamento de pele, elas acham que o limpeza não tem importância. O limpeza é só para limpar, entendeu? Ah, importante é o creme que tem ácido hialurônico, que tem a retinol, que tem a isso, que tem aquilo, entendeu? E aí ela não se dá por conta que a pele é um mecanismo completo. A pele, naturalmente, ela é impermeável, né? Naturalmente, ela não gosta de deixar passar nada. Então, quando eu uso um produto de limpeza adequado, a pele fica receptiva. Tudo que tu coloca depois, ela absorve tudo. Ah, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ela vai absorvendo tudo, Então, assim, certo? mesmo que a cliente tenha a pele oleosa, ela usa o gel de limpeza em gel, Sim. mas aí, se ficar repuxando, mesmo ela tendo a pele oleosa, eu preciso trocar pelo o creme. Qual é a idade que ela tem, Lindalva? Não, não, como é que diz? Eu não me alertei esse negócio de idade, porque já foi caso que aconteceu comigo, entendeu? Ah, sim. Porque assim, ó, dependendo da idade, ou a pessoa usa de forma errada, mas para pedir assim, ó, o meu hidratante, que a minha pele está seca, provavelmente a pessoa tem uma idade lá mais de 35, entendeu? Ela já tem uma idade mais madura, né? Isso. Porque Porque a pele jovem, mesmo que ela fique repuxada, ela tem uma reposição muito rápida de hidratação. A pele madura já não responde tão rápido. Então a pele fica craquelada, Porque entendeu? o kit completo para ela, para a pele mixa oleosa. Mas geralmente o creme hidratante acaba primeiro. Ela fica com gel lá e pede o Sim, hidratante para repor o kit. claro que ela bota muito hidratante porque a pele tá craquelando. Então, muda o limpeza, né? Quando acontece isso, a primeira coisa que a gente tem que ver não é botar mais hidratante, não é botar um outro produto, um certo. Vai e olha primeiro o limpeza. Na maioria dos casos, o limpeza está errado, o resto fica tudo errado, tá? Se tu acerta o limpeza, provavelmente os outros produtos, o que que ela pode dizer? Ah, eu achei esse hidratante um pouco oleoso. Tu pode, é isso que ela vai dizer, tá? Ela achou o hidratante um pouco espesso demais, por exemplo. Aí tu vai trocar por um hidratante que seja de pele oleosa, por exemplo. Mas ela não vai te dizer que a pele dela está seca ou repuxando ou craquelada. Esse tipo de pele não pode nem usar base. Se tu coloca uma base, né? Porque às vezes assim, ó, a pessoa diz, ai, mas a base craquelou. Pergunta para ela, o que que tu usou antes? A base, ela nunca rouba a água da pele. Se ela craquela, é porque a pessoa está fazendo alguma coisa errada antes. Ou não hidratou a pele antes de usar a base, né? Sim, então, se a pele está certinha, se a pele está hidratada, se ela está bem cuidada, a base se ajusta perfeitamente, porque a base ela conversa com todos os produtos. Agora, se eu tenho uma pele seca e craquelada, quando eu boto a base, ai, a base craquela. Não, a base não craquela. O que craquela é a falta de cuidado antes da base. Aí tem que olhar o que está fazendo antes. Está faltando hidratação? Está usando limpeza errado? Por isso que a base craquelou, porque a base ela não tira uma gota de água da pele, tá? Certo?
Então, podemos seguir? Então, aqui, ó, na terceira figura, nós temos só duas imagens, né, de uma pele com a superfície lisinha, que é o que todos nós queremos, né? Ai, a juventude, que saudade. E depois a outra do lado é uma pele já com perda, né, das fibras de colágeno e elastina, certo? Então, por isso que a pele começa a apresentar o quê? As rugas, né? Não são linhas, são rugas. Então, as linhas, elas começam a aparecer pelo movimento do rosto, tá? Que a gente chama mímica. Então, de tanto contrair o rosto, começam a aparecer as linhas. As rugas, que são mais profundas, é perda de colágeno, perda de sustentação na camada estrutural da pele, certo? Podemos passar para a próxima? Então, aí, ó, nós temos a primeira imagem, são 3 fases, né? A juventude, né? Olha as fibras de colágeno e elastina. Então, aqui é o envelhecimento cronológico, certo? E depois nós temos a meia-idade, vamos supor 45, 50 anos, e depois uma fase já bem avançada, né? Que já é uma pele de uma pessoa idosa. Então, vejam a fragilidade das fibras de colágeno e elastina, certo? Então, é uma perda significativa na sustentação da pele. Depois, nós temos aí a outra coisa. Qual é a importância dos ativos? Então, no envelhecimento, os ativos, eles têm uma velocidade de ação a 71, que legal. Então, assim, ó, a velocidade de ação dos ativos, né? O que acontece? Ela tem que ser maior do que as perdas. Por isso que ela retarda o envelhecimento, porque a velocidade de ação dos ativos, ela começa a retardar o envelhecimento cronológico e corrigir o envelhecimento extrínseco, que são os danos causados por meios externos, certo? Depois aí nós temos na segunda uma pele jovem com as fibras de colágeno e elastina, né, intactas, e depois nós temos uma pele envelhecida com as fibras já, né, comprometidas, que é onde aparecem as rugas, né? A pele tem perda de sustentação, que romperam as fibras de sustentação, então nós temos aí as rugas. Do lado depois nós temos uma imagem do extrato córneo, né, que é aquele ciclo que eu falei para vocês, a cada 28 dias, as células chegam na superfície, né, se desprendem já as células mortas e tomam o seu lugar as queratinócitos vivos, certo? Para manter a superfície da pele sempre em atividade renovada. Então, com o passar dos anos, esse ciclo de renovação, ele vai sendo retardado. Então, na primeira fase, que é a juventude, a cada 28 dias, mais ou menos. Depois, na fase madura, pode passar até 35, 45 dias esse ciclo. E na pele, numa pele mais idosa, então mais madura, nós temos já essa fase, pode chegar até a 60 dias, tá? Então, por isso, os produtos que estimulam a pele, como os peelings, por exemplo, eles aumentam esse ciclo, que com o tempo vai ficando cada vez mais devagarinho. Então, vão se acumulando células mortas na superfície, né? E a pele não vai se renovando, vai entupindo poros, vai ficando com aquele aspecto envelhecido, né? Sem brilho, sem luminosidade. Então, os peelings, eles fazem esse papel de acelerar esse processo, certo? Então, depois nós temos, na próxima imagem, nós temos aí a classificação das rugas, tá? Isso aqui também é importante a gente saber. Na próxima imagem,
nós temos as rugas gravitacionais, as dinâmicas, é uma classificação das rugas. Ah, essa imagem aí eu gostaria de falar. Pode voltar aí. Então, aí tudo que eu falei para vocês sobre o repuxamento, tá? Isso aí é o extrato córneo, que é essa pele mais superficial que fica em contato, onde eu tenho as lâminas de queratina que formam essa pele mais superficial. Então, vejam, na figura de cima, nós temos um extrato córneo bem justinho, estável. Vejam a água, né? Ela se espalha entre as células e a perda de água é muito pequena. Por quê? Porque eu estou com um extrato córneo com um manto hidrolipídico equilibrado, né? Estou usando um produto de limpeza adequado. Na figura de baixo, eu tenho já a situação de repuxamento, de excesso de limpeza, de esfregação. Então, vejam a perda de água, a desorganização das células, das lâminas de queratina. Então, vejam, quando eu tenho uma perda de água tão intensa assim, quando eu coloco o produto, o que acontece? Ele não chega nos seus locais de ação mesmo. Por isso que a gente pergunta, repito, qual é o produto de limpeza. Isso aqui faz muita diferença no resto, tá? Então, essa imagem aí eu acho bem legal até para mostrar para a cliente, para ela enxergar visualmente o que está acontecendo com a pele dela, né? Que é para ela enxergar como é que está a pele, porque as pessoas às vezes não têm ideia. Quando fala, ela não entende o mecanismo da pele, então ela não sabe. Ela não entende a importância que tem usar um produto de limpeza adequado, tá? Então, aí está bem visualizado o que acontece quando eu uso o produto errado, principalmente produto de limpeza. Olha a perda de água intensa, certo? Isso é envelhecimento. Depois, na próxima imagem, nós temos a classificação das rugas, tá? Então, a classificação das rugas, elas têm três fases aí. As dinâmicas significa assim, ó, as dinâmicas é quando elas não aparecem quando o meu rosto está em repouso, tá? Então, essas são dinâmicas. Isso quer dizer o quê? Que eu trabalho prevenção, certo? Então, aí, as frontais da testa, que são as rugas da mímica, né? Aquelas que eu contraio o rosto, ela começa a se formar. Então, frontais da testa, entre as sobrancelhas e os pés de galinha, que são aqui na área de olhos, tá? Então, eu tenho que trabalhar as dinâmicas para elas não se transformarem em estáticas. Então, o que são as estáticas? Já é a falta de elasticidade da pele. Então, quando eu contraio o rosto e a minha pele ainda tem elasticidade, eu contraio e ela volta ao seu estado original, certo? Então, eu não tenho rugas quando eu estou com o meu rosto em repouso, certo? Então, as estáticas é quando elas já começam a aparecer, mesmo o meu rosto estando em repouso. Isso é, eu contraio, mas quando eu descontraio o rosto, elas já aparecem, elas já começam a ficar marcadas. Então, isso é falta de elasticidade na pele. Então, aí, a pálpebra inferior, que é essa pálpebra nos olhos, código de barras, né, aqui ó, na boca, e o bigode chinês, né, aqui entre a aba do nariz e a boca, né, que começam a aparecer com a idade, né? Geralmente elas começam a aparecer com a idade. Depois, as gravitacionais são aquelas que é a falta que nós falamos, é a falta de preenchimento, a falta de sustentação, né? A falta de volume, é aquela fase já da pele menopausada, certo? Então,
É a fase de correção mais intensa. Linha de marionete é essa linha aqui, ó, entre a boca e a mandíbula, ó, que ela começa a se formar, porque se eu tenho perda na maçã do rosto, ó, começa a formar essa linha aqui, ó, entre a boca e tá a bochecha. Se eu tenho perda de volume, tentação na bochecha, ela começa a cair e começa a ter a perda de contornos, né? Então, a flacidez. E o pescoço. Então, podem ver que o pescoço ele começa a aparecer aquelas linhas, parece umas argolas, né? No pescoço. Então, começa a ter a perda de sustentação, né? Que é gravitacional. Eu começo a ter perda de sustentação, tá? E de volume. Então, a partir das estáticas e gravitacionais, eu já tenho que usar produtos de correção, certo? As dinâmicas é prevenção. A partir das estáticas é correção. Então, é bom que a cliente saiba disso. Então, quando ela tem o rosto em repouso, não aparece nada. Mas ela mesma diz, ai, quando eu vou sorrir, aparece uma linha na testa, aí já aparece algumas linhas na área de olhos. Então, tu já sabe dizer para ela, tem que usar produto já para prevenção, que é para ela não ficar marcada. Agora, quando eu já tenho as estáticas, e às vezes assim, ó, a pessoa não cuida, as dinâmicas se transformam, se juntam às estáticas. Então, ela vai ter tudo, tudo junto, certo? E aí ela pode ter a soma também com o tempo das gravitacionais. Então, é uma progressão de perda de acordo com o estilo de vida, o cuidado que a pessoa teve durante a juventude, né? Na fase mais adulta, e depois, tudo depois vai aparecer com o tempo. O histórico da pessoa, né, de cuidado ou não com a pele, vai começar a aparecer a partir dos 30, 35, 40, vem tudo à tona, tá? Depende lá do histórico lá atrás, certo? E aqui, peraí. Então, eu acho que deu para entender, né? E os fototipos, o que tem a ver aí, ó? Os fototipos clarinhos, por exemplo, 1 e 2, geralmente eles apresentam as dinâmicas, mas muito cedo elas se transformam em estáticas. Por quê? Porque as peles claras, elas têm pouca pigmentação, vamos dizer assim, umas peles mais claras, menos o manto hidrolipídico é mais frágil, então tudo isso conta para que ela tenha perda mais acelerada, tá? Então aí já é bem mais cedo, assim, se não cuida, é bem mais cedo, tá? E claro que as peles com os fototipos mais altos, se é aquela que tomou sol a vida inteira, nunca cuidou, né? Isso aí eu vi, eu já cansei de atender esse caso. Pessoa que sempre tomou sol, eu adoro sol, mas chega lá para os 40 anos, a pele tá que é um trapo. Por quê? A pele vai mostrar todo o dano causado anos atrás, certo? Então, por isso, os produtos cosméticos, eles são importantes, porque é o cuidado diário que faz a diferença, tá? O cuidado diário faz toda a diferença. Por quê? Porque a ciência nos produtos, o que ela busca? Ela busca manter o sistema da pele ativo sempre. Quando eu não cuido, esse sistema começa a ficar o quê? Devagar. Então, a pessoa não está enxergando ainda, mas amanhã ou depois vai aparecer na superfície da pele, tá? Então, é o sistema biológico. Os cremes, eles mantêm ativo o sistema biológico, certo? Que é de reparação, que é de cuidado, manutenção. A pele tem um sistema inteligente próprio, só que com o tempo, esse sistema começa a ficar mais lento. Aí entram os ativos, né? Baseados em ciência. Então, tudo isso, e são ingredientes
que tem uma ação biológica. Então, biológica quer dizer em afinidade com o sistema natural da pele, certo? Podemos passar? Aqui, outro item, né, de envelhecimento. Sabemos que a pele, principalmente da face, é uma pele extremamente exposta. Então, nós temos aí a poluição atmosférica, a digital e a dos raios ultravioleta. Então, vejam, a atmosférica, sabemos, a Mary Kay, quando programou aí, estava em fase de estudo, a linha 4, essa linha Timewise, o que a Mary Kay identificou? Porque a Mary Kay, ela contratou 2 especialistas em poluição urbana. Vocês sabem que hoje a poluição urbana ela está envelhecendo a pele mais cedo. Então, antes se considerava assim, 25 anos. Agora já tem alguns especialistas que já falam em 20 anos, tá? Por quê? Porque a poluição atmosférica, ela provoca gatilhos, né? E fatores de estresse que envelhecem, aceleram a produção de radicais livres, tá? Então, vejam, nós temos na atmosfera, na poluição atmosférica ou ambiental, partículas, tá? Que são materiais particulados, que são, o diâmetro dessas partículas é 20 vezes menor do que o tamanho dos nossos poros. Então, quando essas partículas se depositam na nossa pele, elas conseguem penetrar na nossa pele e elas são levadas para, por exemplo, para a nossa camada estrutural, onde eu tenho colágeno, elastina. Agora, imagina isso se acumulando ao longo do tempo. É extremamente danoso e causa envelhecimento. Então, nós temos aí um conceito bem importante nos produtos, que é antipoluição. Então, o conceito antipoluição quer dizer que ele faz uma barreira contra esses materiais particulados. Tá? Então, isso aí foi um estudo que a Mary Kay comentou, né? Uma parceria que a Mary Kay fez com 2 especialistas no mundo em poluição ambiental, né? Então, a linha 3D, a linha Timewise, ela é do conceito, ela está encaixada no conceito antipoluição. Isto é, faz uma blindagem na pele. E posso dizer para vocês que a linha Repair também, tá? Então, são 2 linhas que são antipoluição. Então, elas formam uma barreira na pele que impede que esses materiais particulados consigam penetrar nos poros, né, ou migrarem para o interior da pele, certo? Então, nós temos aí o digital, que é a luz azul, que é do celular, do computador, que hoje a gente, né, é irreversível, né, na nossa vida, o celular, o computador. Então, na verdade, o produto também, ele tem esse novo conceito aí da linha 3D, ele também tem proteção da luz azul, né? Reforça a pele contra a ação da luz azul, que pode provocar melasma, por exemplo. Pode, sim, pode provocar melasma. E dos raios ultravioleta, né? Já disse para vocês que o Brasil é um dos países com maior incidência de ultravioleta do mundo. Então, quem não tem mancha, quem não tem melasma, use um produto para prevenir, porque pode ter amanhã ou depois, principalmente quem mora em regiões muito quentes, em cidades litorâneas, né? Eu, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem verão, mas a gente tem também período de outono, inverno, que é muito frio, né? Mas tem pessoas que moram em regiões que têm calor o ano inteiro, né? Então, precisa prevenção.
Então, os tipos de poluição é importante também, porque se a pessoa não usa os produtos adequados, provavelmente a pele dela está sendo agredida e está tendo esses gatilhos aí, né? Esses fatores de estresse ambiental, tá? Isso, com o tempo, com certeza mostra a, as consequências vão vir com certeza, tá bem? Depois, nós temos na próxima imagem aí, é uma classificação, tá? Então, uma classificação dos cosméticos de acordo com as suas funções. Então, aí é uma classificação padrão. Então, a classificação: higienizar, reparar e corrigir, hidratar e proteger e maquiar. Então, nessa classificação, os cuidados e as funções incluem também a maquiagem, certo? Então, por exemplo, aí ó, nós temos a divisão, né? Quais são as duas pontas que nunca podem faltar em nenhum tratamento, mesmo que a pessoa assim, ó, agora eu só posso usar pouca coisa, não tenho condições de comprar todo. Quais são os dois produtos fundamentais que ela tem que usar para começar o processo de cuidado com a pele? Sem essas duas pontas, não existe tratamento que dê certo. Então, higienizar, hidratar e proteger. Essas duas pontas nunca podem faltar. Entre esses dois, eu tenho os produtos de correção, de estímulo, né, que são as máscaras, o sérum, microdermo, tônico, booster, né? Todos esses são produtos que vão corrigir pontos, né? Eles vão ter áreas específicas em que eles vão corrigir, e eles trabalham em sintonia. Então, quando eu faço microdermo, né? E depois eu vou usar um booster, ou se eu faço uma máscara, o meu hidratante vai penetrar com muito mais eficiência. Então, os produtos do centro, né? Eles são o quê? Aqueles produtos de correção, aqueles produtos que aceleram os processos de regeneração da pele. O higienizar, hidratar e proteger são aqueles que fazem o quê? Fazem o trabalho de permear a pele, certo? Eles deixam a pele receptiva. Sem essas duas pontas, não existe permeação eficiente, certo? Por isso é muito importante isso. Então, maquiar, aqui maquiar, eu vou me referir especificamente ao pigmento, tá? Então, pigmento, eu estou me referindo pó, CC cream, base, pó, CC cream, todo tipo de pigmento. Desculpa, te silenciei sem querer. Deu? Estão me ouvindo? Sim, Tá, desculpa. capaz, imagina. Então, vejam, por que a base da Mary Kay não tem filtro? Tá? Então, às vezes, quando a pessoa me pergunta assim, ó, mas a base da Mary Kay não tem filtro. Então, o que eu digo para a pessoa? Não tem e tomara que nunca tenha. Porque a base com filtro, uma base com filtro, tu pode fazer reposição de camadas? Geralmente não. Por quê? Porque filtro, ele faz uma camada na pele, né? Ele faz uma camada de bloqueio na pele. Quando eu tenho uma base que ela é um pigmento puro, né? Por que a base da Americana número 1, mesmo não tendo filtro? Porque ela tem um acabamento perfeito. Então, o filtro, eu digo para a cliente, o filtro tem que usar antes. A base, ela tem que ser o pigmento puro, aquele que cobre a pele com perfeição, que tu pode botar quantas camadas tu quiser e não vai ficar aquele reboco, entende? Não rouba a água da pele. Então, se tu usa uma base com filtro, provavelmente, por exemplo, se tu tem a pele muito oleosa, muitas vezes as bases dão acne.
porque ela é mais pesada, sim. Então, quando eu tenho um filtro no produto, né? Por exemplo, a base com filtro, qual é o primeiro, qual é o primeiro benefício, vamos dizer assim, que vai se sobressair na base? Vai ser o filtro. O segundo vai ser o pigmento. Sempre que tu tiver um produto com filtro, geralmente o filtro ele se destaca. Depois vem o resto, tá? Então, não é primeiro o pigmento e junto com ele vem filtro. Não, é o filtro que vem com o pigmento, certo? Por exemplo, o CC Cream fator 15. Tá, ok. O CC Cream, ele é um hidratante, diferente da base. Ele é um hidratante com filtro 15 e com um pigmento leve. Então, é um hidratante com um pigmento leve, diferente da base, tá? Então, aí o que eu tenho no topo? Eu tenho fator 15, depois eu tenho hidratação e, por último, eu tenho pigmento, certo? Então, essas diferenças aí, às vezes, não sei se vocês já tiveram algum caso da pessoa dizer, não, mas eu vou usar uma base com filtro. Então, às vezes, muitas vezes, a gente não sabe porque, mas a base da Americana não tem filtro, o ideal é que viesse com filtro. Eu sempre digo, tomara, não tenha, tomara que nunca tenha. Por isso que a base é a número 1, entende? Que é um pigmento puro. Então, qual é a importância desse pigmento aí na proteção da pele? Não é só cobrir a pele, deixar uniforme, não é só isso. Ela também é uma barreira física, certo? Então, por exemplo, se tu costuma usar a base todos os dias, tu também tem o benefício de uma barreira de pigmento. Os pigmentos também são barreira física, mas são barreiras, tá? Então, é importante. Aí não tem o acúmulo de filtro, resíduo de filtro. Muita gente usa assim, ó, base com filtro, filtro solar embaixo, né? Então, por exemplo, aí no mercado a gente tem assim, ó, tem um protetor solar com cor. Tá, mas ele é uma base? Ele faz a mesma cobertura de uma base? Óbvio que não. Se tu for colocar uma quantidade grande, pode ver que para retirar esse produto, eu sei porque eu faço limpeza de pele, e às vezes a pessoa vem assim, um monte daquilo, custa para sair, por quê? Porque é um filtro solar, né? Então, com cor. Mas ali a prioridade é o quê? É o filtro, não a cor, não o pigmento, certo? Não sei se deu para entender ou tá tudo certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês é assim, ó, qualquer tratamento que vocês forem indicar, tá? Já me passei, Emiliana, por favor, me chame a atenção. Eu me passei para perguntas. Ainda Pode tenho. fazer perguntas, eu tenho um tempinho aqui, uns 5 minutinhos. Tá. Então, assim, ó, depois eu falo sobre o tempo que as pessoas que a gente tem que indicar os protocolos, tá? Para ter pelo menos um resultado mais eficiente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, meninas? Eu não quero fazer pergunta, mas quero falar. Então É porque eu fala. Pode falar, Lindal. Estou te ouvindo. tenho uma cliente que estava base direto comigo. Aí, agora nessa promoção, eu liguei, fulana, a base está na promoção, eu posso reservar a sua? Não, Lindalva, eu não vou querer base, que eu estou usando a base que o dermatologista passou para mim. Uhum. Aí Mas eu eu falei, sei quais são os que o dermatologista indica. São aquelas bases que eles têm vamos dizer assim, parceria com os laboratórios, entendeu?
É parceria com laboratórios, é mercado, é mercado. Não que isso seja melhor do que a base da Mary Kay, que não é. Eu fui até inconveniente, que eu falei assim, você poderia me passar os benefícios dessa base que o dermatologista passou para você? Porque a Sim. nossa tem benefício, mas é curiosidade, eu queria conhecer esses benefícios. Ela Aham. calou, passou. Aí eu queria saber, Ah, tem é essa porque base? ela nem sabe, ela só vai assim, o dermatologista diz, usa essa, aí ela vai lá e compra, mas ela nem conhece os benefícios da base, não é? Pois é. Ela Aí eu, usa protetor solar com cor, pode escrever o que eu estou te dizendo. É mas é que o protetor solar com cor, que agora elas, é assim, ó, o dermatologista indica, é protetor solar com cor, pois é, entendeu? É quer isso é dizer que elas usam. que a gente Não faz é parceria, base, não é base, não é base que elas usam. eles fazem parceria com qualquer base, aí passa lá para as pacientes, é isso? Claro, isso aí é mercado, Lindalva, é Pois mercado. é, por isso Os que eu pedi. laboratórios têm um poder muito grande com os médicos, com a categoria médica. Eles têm um poder muito grande. Tem Mas gente nem que por isso, Mary, tem. Mary, mas esses produtos, o protetor com cor, ele tem algum prejuízo de retardar alguma coisa na pele? Não, na verdade, o que que é aquilo ali, ó? Mas assim, não vou te dizer que seja produto ruim, tá? Mas o que que acontece? É preciso os cuidados com limpeza adequada, hidratação, porque às vezes eu pergunto assim para a cliente, tá? O que que tu usa além desse protetor com cor? Ah, eu só lavo com um produtinho que eu comprei, assim, assado, um hidratante. Elas só usam isso porque elas acham que aquilo ali é o suficiente. A tem umas de maioria é assim, posso dizer para vocês, pela minha experiência, é assim, entende? verdade. Não é que aquilo ali vá prejudicar a pele, mas por que que vocês acham que a indústria de cosmético cada vez lança, baseados em estudos, cada vez lança mais produtos com ação antioxidante, anti-envelhecimento? Por quê? Porque um protetor solar com cor resolve tudo? Óbvio que não. A pele não funciona assim, entendeu? Esses produtos, eles são de ação de superfície. O que é de ação de superfície? Eu boto um protetor solar e ele bloqueia a ação da poluição, dos raios solares, mas ele está estimulando colágeno, elastina, repondo umidade na pele? Óbvio que não, entende? Muito, Então a pessoa tem que entender que só aquilo ali não é. E outra coisa, as pessoas gostam muito de dizer assim, ó, às vezes eu olho a pele da pessoa, eu sei, eu trabalho há 25 anos com limpeza de pele, então posso dizer para vocês de cadeira, assim, pela minha experiência. Eu olho a pele da pessoa e ela me diz, ah, estou usando isso, isso e aquilo. Mas aí eu digo para lá, mas tem aqui tu está com umas manchinhas. Aqui tu tem mas aqui tu tem bastante cravo. Aí o que que a pessoa diz? Ai, pois é, eu tenho que voltar no meu dermatologista. Entenderam o que eu quero dizer? Eu tenho que voltar no meu dermatologista. Entende? Então, as pessoas gostam muito de dizer assim, eu uso o que o meu dermatologista diz, como se os outros produtos, entendeu? Não fossem baseados em ciência, não a Mary Kay, por exemplo, participa de eventos internacionais de dermatologia. Então, eu digo isso mesmo, entende? Então, é nível dermatológico mesmo, entendeu? Então, mas acontece, Lindalva, que esse é um mercado em que tem muita proteção, entendeu? Da categoria A, é só coisas exclusivas que o meu dermatologista indicou. A não ser que a pessoa tenha algum problema, ela tem, por exemplo, uma pinta que é uma suspeita de câncer de pele, aí é outra coisa, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu analiso a pele da cliente, muitas delas eu digo assim, olha, aqui tu tem uma mancha que é bom tu ir no dermatologista.
porque não é da minha área, eu não sou médica, entende? Então, eu tenho que passar isso para o médico. Nesses casos, eu pergunto às vezes assim para a pessoa, tá, mas tu está usando esse produto, tu teve algum problema de pele? Tu fez algum peeling? Ah, não, não fiz, é que ele indicou. Então, não tem problema tu usar outro produto. Não é para corrigir nada que tu fez, entendeu? Então, a E elas pessoa... ficam É, Na realidade, de você debater, já é o dermatologista, é ele e ele mesmo, e pronto. exatamente. Elas acham que o dermatologista receitou, aquele é o único produto do mundo que resolve, o resto, entendeu? Mas isso aí é falta de conhecimento, falta de conhecimento. Porque às vezes a pessoa pode ter benefícios e até com um produto muito mais em conta e um produto muito, traz um benefício muito maior para a pele dela, ela fica batendo cabeça, assim, ah, a minha cliente, que o dermatologista é esse, aí ela vai lá e compra aquele, não dá certo, ela vai lá, compra o que a influencer está dizendo que ela usa, ou que a blogueira diz que agora está na moda, é assim, entendeu? Isso não adianta. Mas eu sempre tenho um argumentozinho assim para, entender? Para falar, porque às vezes eu vejo que é falta de conhecimento, que a pessoa fica batendo cabeça sem conhecer o que ela está usando. ô Mari, Sim, Mari, voltando um pouquinho, eu já tenho 43 anos. Eu sim, uso gel de limpeza para pele mista oleosa, que minha pele é ao extremo de oleosa, né? Daquela que eu oleosa, acordo assim, mesmo eu usando os produtos, eu passo assim, tá aquela gordura. sim. Aí, no caso, então, mas só que às vezes quando eu uso, eu sinto um pouquinho dela repuxar. Mesmo ela sendo tão oleosa, eu usando o para pele seca, a senhora acha que ela não vai ficar assim um pouco mais oleosa do que o normal, do que ela já é? Então, Jane, assim, ó, o que que acontece? Quando tu tem uma pele extremamente oleosa, tá? E tu usa um produto que não tira só o excesso de oleosidade, ele tira além, a tua pele vai continuar sempre produzindo o excesso de oleosidade. Isso se chama efeito rebote. Agora, por exemplo, vou te dar uma ideia para te mudar o teu limpeza, tá? Depois tu nos conta se deu certo. O que que tu Uhum, faz? Começa a usar, bom, o produto daquele jeito gel creme, tu vai usar ele, solve ele na mão, tá? Com o rosto úmido, tu vai simplesmente aplicar sem esfregar nada. Só vai aplicar no rosto, sem muita massagem, enxagou com bastante água e depois tu bota um tônico ou uhum, água micelar, certo? uhum. Então, Certo. Então, no caso, experimenta ver se não vai melhorar essa questão aí, se não vai dar um equilíbrio maior na tua pele. entendi. No caso, então, o para pele mista oleosa, a gente indica sempre para as idades menores que Ah, 40 anos, eu, no a caso? partir dos 40 anos, eu não indico gel para ninguém, Ah, tá. entendeu? Eu Uhum. indico gel creme, porque às vezes a pessoa olha assim, ó, ai, mas porque a Mary Kay, eu gostei porque essa nova configuração, ela tirou aquela coisa creme, porque a pessoa olha creme, ela já pensa, ah, isso aí deve ser uma pasta grossa, entendeu? Quando tu bota gel creme, significa que ele espuma, mas ele não é pesado. Então, o que eu tenho percebido, assim, é que o gel pele mista oleosa, ele é o campeão, todo mundo usa, mas muito difícil as pessoas usarem o gel creme. E o gel creme, ele é maravilhoso. E Basta a gente mesmo, e descobrir. mesmo a gente falando que ele é para pele mista oleosa, que a gente fala, vai diminuir a oleosidade, aí eles falam, mas não diminuiu, talvez seja por isso que esteja usando o gel errado, né? Ah, Tá pode dando ser, efeito rebote. dependendo da idade. Porque assim, ó, nas peles jovens, se recupera rápido, entende? Agora, quando a Uhum. gente come a pele madura, ela já vai tendo dificuldade de se reparar. Então,
se tu sente o repuxamento, o que acontece? Ela vai demorar para formar manto de novo. E Uhum, no teu caso, quando ela forma, ela traz junto o excesso. Então, tu entendi. vai lá, tira, ela vai lá e bota de novo. Aí Uhum, tu tem que achar uma forma de equilibrar. Oleosidade, eu posso te dizer assim, ó, quando a pessoa tem pele oleosa, eu digo assim, ai, que bom, tu é privilegiada. Porque pele seca, ela envelhece muito rápido. Então, a pele oleosa é um privilégio. E às vezes eu vejo a pessoa assim, ah, eu quero tirar essa oleosidade, eu quero tirar, e lava, lava, lava. Não, é o contrário, eu tenho que cuidar dessa oleosidade, que é para manter, que mantenha a minha pele preservada, entende? uhum. Por isso que é gel creme. Gel creme ele é próprio para uma pele mais madura, mas que tem a questão da oleosidade que incomoda, entende? Experimenta, depois tu nos diz se deu certo ou não, tá bem? E aí, o hidratante eu usaria da normal a seca ou da pele mista oleosa? Não, aí pode ser o da mista oleosa, não tem problema. Que o hidratante vai corrigir também esse excesso. Aí pode ser da pele mista oleosa, se quiser, né? Se quiser, porque o hidratante ele é muito leve. Só que o hidratante da pele seca, né, normal a seca, ele é mais carregado de lipídios. Lipídio quer dizer assim, ó, são substâncias lubrificantes. Então, eles compensam o que uma pele seca, por exemplo, perde de água. A tendência é ela perder mais água, né? Então, pode usar o misto oleosa ou experimentar até o normal a seca. Eu vou dizer para vocês assim, ó, a pele ela tem que receber muita água, entendeu? Porque aí é o segredo de retardar o envelhecimento. Na pele desidratada, ou, eu não vou usar hidratante porque a minha pele é oleosa, tá? Pode ter certeza que ela está perdendo água e mesmo assim ela está envelhecendo, tá? Isso aí é um mecanismo natural da pele. Não adianta a gente querer trocar, porque a pele ela tem um mecanismo. E não adianta a gente querer teimar e mudar ela, porque ela não muda, tá? Ela tem controle, mas tu mudar o mecanismo e o teu sistema biológico, aí é difícil. A gente faz o quê? Uma correção no que está nos incomodando, tá? Mais alguma pergunta? E assim, a Emiliana, se tu me permite, só para complementar hoje o nosso conteúdo, eu gostaria de Tá? deixar para vocês aqui que depois nós já vamos, na próxima, nós já vamos entrar em produtos, tá? Aí eu já vou falar de todas as linhas, nós já vamos entrar nas linhas. Então, assim, ó, só uma informação, assim, para a gente ver como o trabalho da gente é importante, tá? Então, vejam, a OMS estima que até 30% dos cosméticos comercializados em mercados emergentes são falsificados. 30%. Então, torna-se o quê? É um problema de saúde pública significativo. Então, vejam, hoje o que acontece com a internet? As pessoas compram produto de tudo que é lugar. Aí elas vão testando na pele. Vocês já viram tanta gente com problema de sensibilidade na pele? Como tem gente que tem sensibilidade, qualquer coisa, ai, a minha pele é sensível, ai, a minha pele está sensível, ai, a minha pele ficou vermelha. Porque as pessoas botam um monte de coisa no rosto sem saber, às vezes, da formulação, tá? Então, esses produtos, eles não têm autorização aqui no Brasil da Anvisa, não seguem rigorosos padrões de boas práticas de fabricação, tá? Envolve a utilização de ingredientes de baixa qualidade para baratear o produto, substituição de ingredientes caros por alternativas baratas. Esses produtos podem desenvolver reações alérgicas, irritações e outros casos até mais graves, certo? Então,
um estudo publicado num jornal, um jornal de dermatologia, em 2019, encontrou alta incidência de ingredientes alergênicos não declarados e fragrâncias ah, de origem duvidosa nesses produtos, tá? Falsificados. Então, esses produtos podem estar contaminados, que não se conhece como é que é o processo de fabricação, podem ter bactérias patogênicas, patogênicas que provocam dermatites, podem provocar outras coisas piores, tá? E que podem levar a infecções graves. Para proteger, procure. Então, esse jornal diz o seguinte: ó, para se proteger, procure lojas autorizadas, sites oficiais das empresas, sites oficiais, e consultores respeitados e profissionais, tá? Então, vejam, aqui nesse jornal, que é um jornal internacional, que é o Journal of Cosmetic Dermatology, então, dermatologia, desculpa o inglês, que é péssimo, mas vejam só, eles dizem, aqui eles dizem, né, eles orientam para que as pessoas procurem sempre profissionais e consultores, né, consultores respeitados no mercado. Então, o que são os consultores respeitados? São aqueles que são o quê? A única fonte de fornecimento de produtos, né, de uma fábrica oficial. Então, qual é o canal oficial da Mary Kay? O único canal oficial que tem da Mary Kay são os consultores e as consultoras. Não existe outro canal. Então, quando a pessoa compra assim, ó, temos uma mulher que diz assim, eu comprei esse Cream que eu ofereci para ela, mas esse produto tem no Paraguai para vender. Eu disse, não, no Paraguai não. O único canal oficial que tem para venda dos produtos da Mary Kay são os consultores. Esse produto que comprou ou é falsificado, né? Ou alguém estava lá vendendo em alguma banca lá, meia boca, vendendo os produtos, entende? Eu já sou assim, Urias, a minha linguagem, eu já falo assim, entendeu? Porque a pessoa dizer que tem no Paraguai, bom, pode ter consultora no Paraguai, sim, mas ela comprou num lugar lá meio suspeito, não foi de consultora. Então eu perguntei para ela, tu comprou de uma consultora no Paraguai? Não, eu comprei numa lojinha. Bom, a lojinha não é canal oficial, então pode ser falsificado, pode ser produto contaminado. Então cuidado, porque qualquer produto que tu compra de um consultor, que é o único canal oficial da Mary Kay, se tu tiver algum problema com o produto, a Mary Kay vai te devolver o dinheiro ou ela vai te trocar o produto. Nesse caso, se tu comprou de um lugar não oficial, simplesmente pega ele, bota no armário ou bota fora, se tu não gostou. Entende? Então, essa é uma diferença muito grande. E muitas pessoas elas falam isso, né? Elas gostam, parece, comprei um site bem baratinho. Cuidado, eu sempre digo, cuidado, né? Porque tem um alerta de um órgão oficial de dermatologia e da Anvisa que 30% dos produtos comercializados, cosméticos comercializados em países emergentes são falsificados, tá? Então, eu já digo bem assim, tá bom? Então, não quero me estender demais, né? Eu sei que todo mundo já me passei, né, Emiliana? Não, tá ótimo. Tá perfeito. Meus amores, olha, foi muito bom, né? A aula da Mary é sempre maravilhosa, uma delícia. Passaríamos aqui mais tempo com ela, né? Mas para ter gostinho de quero mais, a gente vai encerrar hoje, né? E a gente encontra na próxima quinta-feira. Combinado? Exatamente. Na próxima semana nós vamos entrar em produtos, e aí eu vou falar do kit, da promoção, né, dessa promoção maravilhosa
da linha TimeWise. Aí nós vamos desvendar tudo, vou falar bem detalhado sobre o TimeWise, tá bom? A linha TimeWise. Tá bom. Muito obrigada por Mary, estarem muito aqui conosco. obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Boa noite, Eu que agradeço. meninas. Até Boa quinta. Tchau, noite, até tchau. quinta. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.